Olá, está no ar aqui o nosso podcast Diagnóstico do Rio Grande. Eu, Dr. Tiago, deputado estadual, vamos trazer convidados para vocês. Vamos estar aqui entrevistando especialistas, médicos. Nossa área é a saúde, né, Dr. Tiago? Exatamente. Hoje, no primeiro programa, uma pessoa especialíssima aqui conosco. Isso aí. Quem é? Doutora Sheila Cristina Ourix Martins. Tem o nome completo dela, doutora Sheila Martins. Ela que é especialista na área de neurologia, questão de AVC, é com a doutora Sheila, né, doutor Tiago? Exatamente. A maior autoridade no estado e uma das maiores no país e no mundo para tratar do enfrentamento do AVC, tanto na parte primária, secundária e terciária. Né? E tem todo um histórico como professora, como monitora. Foi minha monitora, Wilson. Que bacana. Foi minha monitora em anatomia e em fisiologia, tu acredita? Olha só, que bacana isso. Por isso que a gente vai agora trazendo aqui umas curiosidades para o pessoal que está acompanhando e já vamos tratar também desses sintomas, de como diagnosticar, como, né, enfrentar toda essa questão do AVC. Mas, doutora Sheila, conta pra gente. A senhora se formou na Faculdade de Medicina da URGS, né? Fez residência em Neurologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem mestrado na URGS, doutorado em Neurologia Vascular na Unifesp e atualmente é professora da Faculdade de Medicina também na URGS. E a senhora também está coordenando, é presidente, aliás, da Rede Brasil AVC. Eu queria lhe perguntar já de início, por que a senhora escolheu essa área, neurologia? Bom, primeiro eu acho que por que eu escolhi medicina, que é mais interessante até. Eu nunca tinha pensado em ser médico, o Thiago não sabe dessa história. Eu nunca tinha pensado em ser médico, eu queria ser engenharia elétrica. E aí, na época, a gente fazia inscrição no vestibular, indo na fila do vestibular com meu pai, ele disse assim: minha filha, por que tu não faz medicina na inscrição do vestibular? Eu disse, medicina, eu nunca pensei em ser médica, eu tenho medo de sangue, como assim? E aí ele me disse uma coisa que foi o que me fez decidir. Ele disse, mas tu gosta tanto de ajudar as pessoas e sentir que tu pode fazer alguma coisa por elas, principalmente aqueles que não têm ninguém por elas, que não têm recurso para pagar o médico. Tu não gostaria de fazer isso? Eu rasguei a minha inscrição e me inscrevi para fazer medicina, então... Olha só. Na Faculdade Federal. É a vocação, a vocação. Doutor Tiago, a mesma coisa, tem essa vocação de atender bem as pessoas, deixar as pessoas bem, né, doutor Tiago? É verdade. Eu acho que é o que nos move e principalmente essa influência do pai. A gente vê que tu te emociona com isso. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que toca bastante, né? E aí tu entrasse no vestibular de... Aí eu não entrei naquele primeiro ano, era já a inscrição final. E eu disse, tudo bem, eu vou me inscrever para medicina, não vou passar agora. E aí fiz cursinho e aí entrei no vestibular de medicina. Eu fiz para engenharia elétrica, já tinha feito na metade do ano, passei. E aí fiz para medicina no primeiro ano, não passei. E aí me preparei durante um ano e entrei para medicina. E fosse quantos anos monitora de anatomia, Sheila? Eu fui monitora de anatomia por 2 anos e aí que eu me apaixonei pela neurologia. Já foi no começo, na anatomia, entendendo, olhando o cérebro, eu me apaixonei naquele momento. Fosse 2 anos monitora de anatomia e da fisiologia. Depois eu fui monitora de neurofisiologia e depois de semiologia. De semiologia também. É isso aí. Por semiologia foram mais 2 anos. E fisiologia foram só 6 meses. Para o pessoal entender, a semiologia é aquela que introduz a medicina realmente, né? Que faz com que os alunos, a primeira cadeira que faz com que os alunos tenham contato com o paciente, aprendam a fazer a história, o exame físico e acabar tendo algumas impressões diagnósticas, né? Exato. 2 anos de anatomia, neurofisiologia e depois a semiologia. Isso. Olha só. Rica história, hein, Wilson? Bonita história mesmo. Olha, tá dando uma olhada aqui pro pessoal que está em casa. Neurologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento de doenças do sistema nervoso, que inclui o cérebro, medula espinhal, os nervos e os músculos. Vamos entrar já direto nesse assunto, doutor Tiago, que o pessoal está curioso, né, para saber como é que se identifica essa questão que a doutora Sheila nos traz, do AVC principalmente, né, que é esse acidente vascular cerebral. Como é que acontece esse acidente, doutora Sheila?
Bom, o acidente vascular cerebral é uma alteração súbita da circulação cerebral que pode acontecer de duas formas. Ou entope um vaso sanguíneo do cérebro, uma artéria, e falta circulação naquela região, que a gente chama de AVC isquêmico, ou rompe um vaso sanguíneo e espalha sangue pelo cérebro, que a gente chama de AVC hemorrágico. Isso. Então, o hemorrágico é mais grave, mas o isquêmico é o mais comum e os dois a gente precisa reconhecer e ir imediatamente para um hospital preparado. Qual é a importância disso como uma causa de morte no Rio Grande do Sul, no Brasil, Sheila? Excelente pergunta, Tiago. Na verdade, por 30 anos o AVC foi a primeira causa de morte do nosso país, né? E, em segundo lugar, o infarto. E felizmente, nas últimas décadas, depois que os hospitais começaram a se organizar para dar o tratamento adequado, o AVC passou a ser a segunda causa de morte. Então, no nosso estado também, geralmente o infarto é a primeira causa e o AVC é a segunda causa de morte, mas assim, no mundo são primeira e segunda causa e a gente tem tratamento e tem muito a fazer para essas pessoas. O que pode ser feito? Quando a pessoa tem sintoma, tem que ir imediatamente para um centro de AVC, um hospital preparado, com a equipe treinada para dar o tratamento certo. Então, se é o AVC isquêmico, que ocorre em 85% a 90% dos casos, quando entope a circulação, eu posso dar uma medicação na veia, chamada trombolítico, que vai até o cérebro dissolver aquele coágulo e fazer, então, com que a circulação volte ao normal. Sim. Nos casos mais graves, eu posso fazer cateterismo, que nem se faz para o coração. Eu faço um cateterismo cerebral e com um stent ou uma aspiração, eu tiro aquele coágulo que está entupindo a circulação cerebral, chamado trombectomia mecânica. E, para isso, o hospital tem que ter o tratamento e a equipe treinada para o atendimento. E em caso, agora estou pensando na rua, numa estação de trem, na rua, como é que a pessoa identifica que alguém está tendo um AVC? Sempre de início repentino, início súbito, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, pode ser só o rosto, né? Então a boca fica torta, o braço, a perna, dificuldade para falar ou para entender o que os outros estão dizendo, dificuldade de enxergar em um olho, nos dois olhos ou na metade de cada olho, tontura, que se manifesta como uma sensação rotatória associada à falta de equilíbrio, e dor de cabeça súbita, né, pior do que o paciente já teve na vida. Qualquer desses sinais podem ser um AVC, até prova em contrário, o paciente tem que imediatamente ir para um hospital preparado. Quanto mais rápido, melhor para salvar o cérebro. E as pessoas em casa que sofrem isso, têm alguma idade? O que se a gente pode aconselhar os familiares que não têm nenhum treinamento de saúde maior, mas o que a gente pode aconselhá-los a fazer? Essa pergunta é excelente, Tiago, porque muitas vezes as pessoas resolvem esperar, dar um banho, botar o paciente na cama, né? Exatamente. Vamos ver se acorda melhor amanhã. Então, a recomendação é, primeiro, ver se tem os sinais de alerta. Os mais importantes a gente pode reconhecer com a sigla SAMU. Então, o S de SAMU, sorria. Pede para dar um sorriso, ver se a boca fica torta. O A, abrace. Então, eleve os braços como se fosse abraçar para ver se um braço está fraco, se ele cai. M de mensagem. Fale uma frase para ver se a fala está enrolada. E o U de SAMU, urgente, ligue SAMU 192. Existem outros sintomas, mas esses são os mais comuns, é o que a gente tenta ensinar às crianças, a gente tenta ensinar aos adultos. Qualquer desses sinais, até prova em contrário, é um AVC. E o que tem que fazer? Chamar o SAMU 192 para levar para um hospital que está preparado. Então, o S de sorriso. Sorriso. Pede para sorrir. Isso. O A de abraço. Abraço. Então, vai ver se tem perda de força ou não. O M... Mensagem. Mensagem. Falar uma frase, cantar uma música, para ver se a fala está enrolada, se está com dificuldade. E o U de urgente, ligue SAMU 192. E tem relação com o tempo de atendimento dessas pessoas? Tem. Cada minuto que passa são 2 milhões de neurônios que morrem.
cada minuto sem tratamento. 2 milhões. 2 milhões. Então, imediatamente acionar o SAMU reconhece, prioriza esse paciente e leva para um centro de AVC. Isso eu aprendi no encontro que teve aqui na Doutora Sheila. O senhor promoveu um encontro sobre trauma, AVC, infarto. E cada área, o tempo significa uma coisa. O trauma, acho que é o sangue, né? Que determina a gravidade. No seu caso, no caso do AVC, o tempo determina a perda de neurônio, né? Exatamente. E no infarto, se eu não me engano, o que é um infarto? Perda de músculo cardíaco. Isso. Eu me lembro, cada um falou a sua área, me chamou a Isso. atenção isso, perda do AVC, dos neurônios. Mas só está falando de dor de cabeça. Vamos entrar nessa questão de dor de cabeça. Muita gente está em casa preocupada, porque eu estava lendo aqui que dor de cabeça pode ser tanto um sintoma de outras doenças quanto a própria doença, aí encaminhando para um AVC. Como é que vamos diferenciar quando é uma enxaqueca, uma simples enxaqueca por uma dor de cabeça que pode encaminhar para um AVC? Isso é super importante saber reconhecer os sinais de alerta da dor de cabeça, porque dor de cabeça é muito comum, principalmente em mulheres é mais comum, né? E leva muitas vezes essas pessoas para a emergência. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça que começa devagarzinho e vai piorando, latejante, mais frequente de um lado da cabeça, pode dar náusea, vômito, pode a luz incomodar e o barulho incomodar, isso é característica de enxaqueca. Ela pode ficar muito intensa, mas ela começa devagar e vai piorando. Às vezes é de um lado, às vezes é do outro, pode ter história na família, né? Mas ela começa devagar. A dor de cabeça de alerta, ela vem de repente explodindo a cabeça. Então, começou com uma dor insuportável. Essa dor de cabeça não é normal. Esse paciente tem que ir imediatamente para o hospital, tá? Agora, dor de cabeça que começa, às vezes ela não é repentina, mas ela começa depois dos 60 anos de idade. Recém começou com dor, nunca teve dor de cabeça na vida e tem dor de cabeça todos os dias, uma dor chata. Esse é o paciente tem que procurar ajuda para ver o que está acontecendo. Não é comum começar com dor de cabeça mais tardiamente. Quando tem outras doenças junto, então a pessoa já sabe que tem um câncer, tem uma doença infecciosa e começou junto com dor de cabeça, tem que investigar. Mas a urgente é aquela que começa explosiva, que tem que ir imediatamente para o hospital. Quais é que são os fatores predisponentes, assim, as pessoas que têm outras doenças que podem colaborar para que ela venha a ter um AVC, doutora Sheila? Isso, então os fatores de risco, né, Tiago? A gente sabe que 80% a 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos se a gente reconhecer esses fatores. 80%, 90%? 80% a 90%, é bastante, né? Então, primeiro reconhecer os próprios fatores de risco, então, ir ao médico com frequência para identificar. Pressão alta é o fator de risco mais importante. E controlar a pressão reduz pela metade os casos de AVC, porque ela é o fator mais importante. Olha os hipertensos aí. Isso, que não gosta de tomar remédio. Que não gosta de tomar o remédio, né? Então, controlar a pressão reduz drasticamente a chance de ter AVC. Drasticamente, né? Então, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Tanto isquêmico quanto hemorrágico. A gente sabe que a pressão alta tem uma chance maior de causar AVC hemorrágico, mas também o isquêmico vai ao longo da vida lesando o vaso sanguíneo e a circulação, causando doença, aumentando a chance de agregar placas de gordura, aumentando a chance de arritmia cardíaca, que vão causar depois um AVC. Então, identificar a pressão alta e tratar. Ah, essa pressão 15/9 está boa para mim. Não. Pressão boa é pressão normal. Tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardio que é Eu Sou 12/8, para dizer para as pessoas que a pressão boa é a pressão 12/8, que é a pressão normal, né? Diabetes, tem que identificar e tratar, porque eu consigo minimizar a chance de AVC. Fibrilação atrial, que é a principal arritmia cardíaca. O que é fibrilação atrial? É a principal arritmia cardíaca. O coração bate, ao invés de bater o tum-tá, ele bate descompassado. Quando ele está batendo descompassado, aquele sangue fica parado dentro do coração, ao invés de ir adiante. E aquele batimento descompassado que deixa um sangue parado vai formando coágulos ali, que podem se soltar e ir para o cérebro. Na fibrilação atrial, principalmente a parte de cima do coração. A parte de cima, que é o átrio, né? Então, ali é onde tem o maior risco e a gente consegue, usando o anticoagulante, evitar 65% dos casos do AVC das pessoas que têm fibrilação atrial. O que é anticoagulante? Quais são os exemplos? É um remédio que afina o sangue,
Exemplos, varfarina ou Marevan, os novos anticoagulantes, Pradaxa, que é o da Bigatran, o Xarelto, que é a Rivaroxaban, Eliquis, a Pixabana e Lixana edoxabana. O AS pode até funcionar às vezes como isso, né? O AS é um antiagregante plaquetário, que é muito importante, ele afina o sangue, mas não é para fibrilação atrial, é para os outros casos de doença circulatória, tanto de infarto quanto de AVC. Quando não é de origem cardíaca, é o AS que vai fazer a prevenção para evitar um novo AVC. Então, hipertensão, diabetes, o que mais, doutora Sheila? Fibrilação atrial, colesterol elevado, também as pessoas desprezam, dizem assim, Olha, isso é de Wilson, família. Olha aí. Isso é de família. Não importa se é de família, tem que tratar, porque aquela gordura vai se depositar na circulação, na aorta, nas carótidas, nos vasos da cabeça e vai entupir a circulação. E tratar reduz enormemente. Então, a gente está falando de identificar os fatores e tratar. Mas e os fatores de estilo de vida, né? Que é muito importante também, que ajudam. Então, se alimentar melhor, com menos sal, ajuda a reduzir a pressão. Ajuda a reduzir o colesterol. Ajuda a controlar o diabetes. Então, menos açúcar, menos gordura, menos sal, mais carne branca, mais fruta, verdura. Isso ajuda. Fazer atividade física, um poderoso protetor contra o AVC. Então, reduz a pressão, reduz o peso, melhora o funcionamento do dia a dia, né? Melhora o condicionamento, reduz o risco de AVC. O cigarro. Então, o fumo é um grave problema de saúde pública que mesmo o vape não pode ser utilizado, aumenta o risco de AVC. O que o cigarro faz, doutora, para aumentar o risco de AVC? Porque as pessoas acham que ele só dá câncer. Não, ele dá doença circulatória, AVC e infarto. Ele lesa o endotélio, que é a parede do vaso sanguíneo. Vai machucando aquele vaso e causando uma abertura para botar uma placa de gordura e fazer com que os vasos fiquem com aterosclerose, né? Que é uma das causas de AVC e é uma causa importante de infarto do coração. Olha também. Isso tudo pode ser feito no consultório do médico, sem precisar do hospital, é isso? Exato, isso é tudo e no na consultório. Academia. Exatamente. Então, tudo isso a gente precisa reconhecer e tratar. Tem um aplicativo gratuito de smartphone chamado Riscômetro de AVC. Riscômetro de AVC. Vocês baixam o aplicativo para o celular. Gratuito. Foi feito na Nova Zelândia, tem 30 línguas traduzido, inclusive o português, onde a pessoa calcula o seu risco de ter um AVC, reconhece os seus fatores de risco e ele ensina como modificar o estilo de vida, como tratar, lembrar dos remédios. Então, vale a pena utilizar. Bacana. Riscômetro de AVC. Exatamente. Vamos entrar agora na Frente Parlamentar pela Organização e Qualificação do Serviço de Trauma no Rio Grande do Sul. Doutor Thiago, que criou essa frente, junto com a Frente Parlamentar de Enfrentamento de Doenças Cérebro-Cardiovascular. E teve um encontro, né, que vocês debateram sobre a questão de criar linhas rápidas de cuidado, uma rede unificada, é isso, né, doutor Thiago? É, exatamente. Capitaneados pela doutora Sheila, pelo doutor Rogério Schneider, pelo doutor Rafael Persegona, um cardio, uma neuro, um médico especializado no trauma, para discutir as principais causas de morte no Rio Grande do Sul. É isso, doutora Sheila? Exato, as 3 principais causas de morte no Rio Grande do Sul e no Brasil. Todas tempo-dependentes e todas a gente tem muito para fazer para salvar a vida dessas pessoas e evitar que elas fiquem com sequelas. O que isso pode mudar na vida das pessoas? Olha, pode mudar tanta coisa, porque a pessoa chegar num hospital e ter o atendimento adequado em qualquer lugar que ela tiver, que é isso que a gente está tentando, né, Tiago? Em qualquer lugar do estado que a pessoa tiver, ela vai chegar no hospital e vai ter o melhor atendimento. No caso do AVC, um rápido atendimento e reconhecimento, essa pessoa vai coletar exame de sangue, vai para tomografia, o médico neurologista, estando presencialmente ou por telemedicina, ele olha aquela tomografia e orienta o médico que está na ponta, na emergência, a fazer o tratamento se eu não tiver neurologista. Dar a medicação na veia ou fazer o cateterismo, que é a trombectomia. Isso vai reduzir a chance dessa pessoa morrer e a chance dessa pessoa ficar com sequelas para o resto da vida.
Tu viu, Wilson, a doutora Sheila fala da telemedicina de médico para médico. E o senhor vem falando isso. Consultoria que a gente vem falando há tanto tempo. Há tanto tempo. Que poderia, inclusive, nas outras especialidades, aqui pode definir entre a vida e a morte, mas nas outras especialidades pode reduzir drasticamente a fila de espera para uma consulta e para uma cirurgia especializada. Pode fazer com que haja uma triagem nas unidades, na atenção básica, a partir da telemedicina de médico para médico. Qual é a experiência que tu tens nesse sentido? Eu tenho uma grande experiência. Nós colocamos a primeira telemedicina, no caso do AVC, no Brasil, no HPS Canoas, em 2008, para fazer um piloto, ver se funcionava para o Brasil. Então, médicos emergencistas atendiam o paciente com AVC no HPS Canoas. E nós, em qualquer lugar do país, na época com um computador, abríamos o computador, acessávamos a tomografia, já com um software que conectava com a tomo, olhava a tomografia, olhava o paciente e dizia para o médico lá, pode dar o tratamento para o paciente. Isso foi um grande sucesso. Isso provou que telemedicina para urgência do AVC funciona no Brasil e poderia ser implementado. E isso fez com que fosse na portaria já a telemedicina para o AVC incorporada. E hoje a gente tem vários lugares do país que fazem ainda assim com uma parceria público-privada. Então, por exemplo, a Rede Brasil AVC faz com 30 hospitais e o Ministério da Saúde já entendeu que eles precisam movimentar isso mais para as doenças, e a gente espera, né, Tiago, que a gente possa ter em breve um projeto com o Ministério da Saúde nas 3 linhas de cuidado, AVC, infarto e trauma. Para salvar vidas em qualquer lugar que a pessoa esteja. Wilson, eu vou cometer uma indiscrição agora aqui. Eu acabei de fazer isso com a minha mãe. A minha mãe, no fim de semana, começou a ter alguns sintomas neurológicos. Não teve perda de força, não teve desvio da comissura labial, não teve fala alterada, mas teve tontura e diplopia, que é a visão dupla, e não tinha antes. E aí eu pedi o exame e sabe o que eu fiz? Eu liguei para a doutora Sheila e mandei as imagens para a doutora Sheila. Teleconsulta de médico para médico. E a doutora Sheila, como sempre, foi fantástica. Ela é fantástica e acabou nos tranquilizando porque dentro das patologias da minha mãe, a minha mãe é diabética também, então isso pode estar relacionado, e provavelmente no caso dela está relacionado com uma alteração da diabetes, com uma descompensação da diabetes, mas mostrando como funciona. Em outra oportunidade, também eu fiz essa mesma situação com o Marcelo Chames, que trabalha conosco. E dessa vez também a doutora Sheila acabou nos ajudando e foi definidora na situação aguda do Marcelo, que acabou redundando uma recuperação dele que estava entubado, inclusive. Olha só. Então, isso funciona, realmente funciona. Doutor Tiago Duarte, nós vamos ter que convocar o doutor Tiago para outro programa, porque infelizmente nosso tempo está terminando. Nós tinha tanto assunto aqui, mas só para deixar registrado os projetos para tornar essa política pública permanente. O doutor Tiago apresentou 5 projetos, né? Onde institui aí o Programa Estadual de Conscientização e Combate ao AVC, ao trauma e também ao infarto. Obriga placas indicando os sintomas em locais públicos, né, doutor Tiago? São 5 projetos, né? Acho que a doutora Sheila pode explicitar todos eles. Bom, então, na verdade, são 4 projetos, mas um deles tem mais de um. Isso. Então, é o projeto primeiro da Frente Parlamentar de AVC, Infarto e Trauma para criar uma rede, uma cadeia que vai desde a educação da população, incluindo nas escolas, treinamento do SAMU, com a organização de redes, estruturação dos hospitais, certificação dos hospitais para atender AVC, infarto e trauma, e reabilitação, que é outro enorme gargalo que a gente não falou, mas que precisa ser melhorado. Então, essa rede para as 3 doenças vão fazer uma enorme diferença. Primeiro, eu vou diminuir a chance da pessoa ter a doença prevenindo, né? No caso do AVC, a gente já falou como. No caso das crianças que têm um projeto especial, educando a criança a reconhecer os sinais de AVC e chamar o SAMU
192. É o herói salvando seus heróis. É um projeto lindo que, na verdade, as crianças se empoderam, né? E de uma forma lúdica, elas aprendem quais são os sinais do AVC por causa do vilão coágulo, que entope a circulação, e quando o vilão coágulo ataca, o super-herói, que é o vovô, a vovó, perde o seu poder e fica com o braço fraco, fica com a boca torta ou fica com a fala enrolada. É muito lindo e as crianças aprendem a chamar o SAMU 192. Né? Então, a gente começa toda essa cadeia que é fundamental e certamente isso vai fazer diferença. A ideia é que tenha nas escolas também o infarto e o trauma para as crianças aprenderem. Depois das placas, que é muito interessante. As pessoas têm que saber que o AVC existe. E como que eu reconheço e o que eu faço? Então, as placas nos lugares públicos vão alertar as pessoas dos sinais dessas doenças, né? Para que elas possam reconhecer e saibam que tem que chamar o SAMU 192. E o terceiro projeto... Acho que Acho que tu já mencionaste. Já falei o Fast Heroes. Né? Isso. Heroes, né? São campanhas educativas das escolas. Né? Isso, que é a campanha das escolas que eu já integrei com outro projeto. Eles são... E como é importante, né? Porque quem vai estar com esse idoso, que é quem mais frequentemente tem a patologia, tem o AVC, é o seu neto, né? É isso? Exatamente. A criança... E esse é um projeto de crianças pequenas, de 5 a 8 anos de idade. E é muito lindo ver as crianças, a experiência que a gente teve. A gente colocou primeiro numa escola na Restinga, em 2019. E durante a pandemia, a gente fez com creches virtualmente. E as crianças aprendem e ganham de tema de casa. Agora, em casa, vocês vão ensinar o papai, a mamãe, a vovó. As crianças gravavam áudios ensinando como é que reconhecia os sinais. Isso é muito lindo, né? Vão ter que chamar a doutora Sheila para outro programa. Vamos chamar a doutora Sheila outras vezes. Infelizmente terminou o nosso tempo aqui, doutora Sheila Matias. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso primeiro podcast, doutor Tiago. Com o doutor Tiago aqui, o Diagnóstico do Rio Grande. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigada.